O trono é teu, Senhor. O Senhor reina em nós, reina sobre nós. Que, Pai, possamos ser repletos da Tua presença e que a Tua palavra seja revelada a nós. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Os irmãos podem se assentar. Que bom que você veio, querido. Muito bom, a casa está cheia. Que a gente fica naquele dilema. E daí, o pastor Zé Ramiro pode concordar com a gente, Luciano, Ítalo. Nós fazemos reuniões e pensamos, né, Danilo? Pensamos, gente, precisamos de um lugar maior. Está lotado, precisamos de um lugar maior. Daí no outro culto a gente chega domingo, tem metade dos lugares vagos. A gente fala, Jesus, a gente está faltando fé ou não? E é tão bom ver assim. Deus quiser, logo, logo teremos 2 cultos. Amém? Você vai evangelizar seu vizinho, seu amigo, seu parente, e nós vamos ter esse lugar pequeno para ter dois cultos. Gente para pregar a gente tem, né, pastor? Temos já vários. A gente vai ter espaço, se Deus quiser. Eu mandei um recado hoje no grupo do WhatsApp, há pouco tempo antes da gente começar o culto, pedindo para os irmãos, está muito calor, nós temos com os nossos ares com dificuldade aí, né? Só 1,5 funcionando praticamente, e a gente sabe que está quente, e dá sede, e vocês sabem, eu bebo bastante água aqui. Então, se você puder, quando você vir ao culto, traga a sua garrafinha, seu copo, que não é para colocar aquela outra bebida, para você colocar água gelada, traga, encha, né? A gente tem água, graças a Deus. Mas você entra, chega, já abastece sua água para não ficar andando durante o culto, amém? Tão gostoso o clima de adoração, de repente o pessoal começa a andar e isso fica tão ruim. Quando a gente está pregando, isso me perturba, né? Eu peço para o pessoal nem fazer o louvor aqui, ficar tocando, que isso me atrapalha, qualquer coisinha atrapalha. Então, é bom que a gente esteja percebendo a presença de Deus e ativo na presença de Deus. Carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, capítulo de número 3. Nós vamos ler do primeiro verso ao verso de número 14. Ainda naquela temática, igreja, reino e cultura. Gálatas, capítulo 3, do primeiro verso ao verso de número 14. Diz assim a palavra do Senhor: Ó insensatos Gálatas, quem os enfeitiçou? Não foi diante dos seus olhos que Jesus Cristo foi exposto como crucificado? Gostaria de saber apenas uma coisa: foi pela prática da lei que vocês receberam o Espírito ou pela fé naquilo que ouviram? Será que vocês são tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, queiram agora se aperfeiçoar pelo esforço próprio? Será que foi inútil sofrerem tantas coisas? Será que foi inútil? Aquele que dá o seu Espírito e opera milagres entre vocês, realiza essas coisas pela prática da lei ou pela fé com a qual receberam a palavra? Considerem o exemplo de Abraão. Ele creu e isso lhe foi acreditado como justiça. Estejam certos, portanto, de que são os da fé que são filhos de Abraão. Prevendo a Escritura que Deus justificaria os gentios pela fé, anunciou primeiro as boas novas a Abraão. Por meio de vocês, todas as nações serão abençoadas. Assim, os que são da fé são abençoados com Abraão, homem de fé. Já os que se apoiam na prática da lei estão debaixo de maldição, pois está escrito: maldito todo aquele que não persistir em praticar todas as coisas escritas no livro da lei. É evidente que diante de Deus ninguém é justificado pela lei, pois o justo viverá pela fé. A lei não é baseada na fé, ao contrário, quem praticar essas coisas, por elas viverá. Cristo nos redimiu da maldição da lei, quando se tornou maldição em nosso lugar, pois está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Isso para que em Cristo Jesus a bênção de Abraão chegasse também aos gentios, para que recebêssemos a promessa do Espírito mediante a fé. Pai, a Tua palavra está lida, que ela possa ser aplicada aos nossos corações, às nossas mentes,
a nossa alma, nosso espírito, nosso corpo, em nome de Jesus. Amém. A igreja de Gálatas, dos Gálatas, na Galácia do Sul e na Galácia do Norte, vivia um grande dilema. Haviam pessoas que tinham se convertido através da pregação do apóstolo Paulo e de seu amigo Barnabé. E outros que vieram depois, que foram chegando. E de repente chegou um pessoal que veio da Judéia, que tinha andado com Pedro, com Tiago, com João. Às vezes algum até conheceu João Batista, quem sabe um ou outro pode até ter conhecido Jesus Cristo, não sei. Mas essas pessoas que chegam ali, chegam trazendo novidades. E é isso que nós estamos estudando, isso que nós estamos refletindo. Pessoas que são acometidas por um novo evangelho, que são chamadas para uma nova pregação. E aí a gente tem que tomar cuidado, né? A gente tem que estar alicerçado no verdadeiro evangelho. E por isso nós vamos pensar os pontos que nós vamos pensar nesta noite. Próximo, por favor. Agora dá para ver aqui, que pensa. Não precisa ficar olhando para trás. Temos um grande dilema, e um dilema que persiste até hoje para muita gente. O dilema: a gente vive pela fé? A gente é redimido pela fé? A gente é salvo pela fé? Ou é pelas obras, pela prática de boas obras, por fazer coisas que a gente tem que fazer? Esse é um dilema que a gente vive todos os dias. Afinal de contas, quando a gente fala que na lei diz que não matarás, isso continua válido para nós? Continua. E por que a gente não guarda o sábado? Né? Não é, ou guarda, né? Ou você não vai matar o seu irmão, não vai cobiçar as coisas do seu irmão, mas também não é para mentir. A lei, ela é uma série de observâncias dadas a Moisés por Deus para guiar um povo. E agora chega esse pessoal que vivia essa realidade e chega e fala: olha, legal, vocês receberam a Jesus Cristo, vocês ouviram Paulo e Barnabé, vocês creem em Jesus, mas agora vocês têm uma série de regras que vocês têm que cumprir. Isso é novidade, gente? Tem gente agora que faz manto santo e tem que pegar o manto e tem que pegar, e você tem que pegar e comprar o óleo que veio de Israel, que senão a sua casa não vai ser salva. Se você não pegar e orar e ler o Salmo 23 e jogar sal na frente da porta da sua casa, você não está protegido. Não é? Mudou-se a cara, mas a regra, a norma, faz parte de uma questão cultural, que é a questão religiosa. Porque, afinal de contas, quando a gente se reúne numa organização religiosa, a gente tem que dizer quem somos nós, no que nós acreditamos, e quais são as regras para pertencer ou para não pertencer a essa comunidade. Não é assim? Ou eu guardo sábado ou não guardo sábado, ou eu uso calça comprida ou eu uso saia jeans, ou eu uso saia comprida ou não pode ser jeans, ou eu posso cortar o cabelo, não posso cortar o cabelo, e tantas outras regras. No entanto, o Evangelho é muito mais do que isso. E é muito mais profundo. E é isso que nós estamos estudando com muita minúcia. E eu tenho pedido paciência para vocês, porque nós estamos indo devagar para ler e tentar entender tanta coisa interessante que tem ali. Primeiro, Paulo fala: olha, vocês foram salvos pela fé. A fé é a única razão da gente chegar aqui. Por que nós estamos reunidos aqui? Porque nós cremos no mesmo Deus, cremos na mesma mensagem e estamos servindo ao mesmo Deus. Porque se não for por isso, isso aqui vira um clube social, não é isso? Não é a marca da bolacha, né? Mas é um clube de pessoas que se reúnem para se ver no domingo, todo mundo cheirosinho, roupa bem passadinha, vem aqui, faz, canta umas músicas, se emociona, tem uma palavra de motivação e vai viver a vida. Não! Nós somos chamados para a fé. O desafio nosso é a fé em Jesus Cristo.
E Paulo fala muito claro isso. E quando a gente pensa nisso, a gente tem que lembrar que a fé tem a ver com esses 3 pontos. Primeiro, a fé vem pelo ouvir a mensagem da palavra. Não existe fé para aquele que não escutou quem é Jesus. E aí a gente tem que pensar, quantas pessoas na nossa cidade não conhecem Jesus Cristo? Quantas pessoas na sua vivência nunca ouviram falar de Jesus? Você fala, não, mas nós estamos num país predominantemente cristão. Sim, mas as pessoas conhecem a história de Jesus? Conhecem o que aconteceu com Jesus? Afinal de contas, chega a época de março, abril, a gente tem um evento chamado Páscoa, e a gente fala muito mais do coelho e do chocolate, e do ovo de chocolate, do que da ressurreição. Chega uma época do fim do ano, que se comemora o nascimento de Jesus, e se fala de um velhinho gordo, vestido de vermelho, de barba branca. Não é? Se fala muito mais do Papai Noel, do que no próprio Jesus. Nós fomos tirando Jesus do centro da cultura e vivendo uma cristandade, vamos dizer assim. Uma coisa com um ar levemente cristão. Tanto que muitas pessoas estudam, por exemplo, a Europa, e falam que a Europa hoje ela é pós-cristã. Ela já passou pelo cristianismo, mas ela vive algumas remanescências do que aconteceu na Reforma, lá na Alemanha, na Suíça, na França, e hoje eles vivem com algum ar de cristandade. É muito interessante um vídeo que eu assisti semana passada, de um jovem muçulmano na Europa, saindo entrevistando pessoas, e ele pergunta, ele não fala inicialmente que ele é muçulmano, mas ele pergunta, você é o quê? Ah, sou cristão. Então, cite 2 versículos da Bíblia de cor. E ele faz isso com dezenas de cristãos. E ninguém não sabe dizer, nem Jesus chorou. Nem o Senhor, meu pastor, nada me faltará. Nada. Daí depois ele começa a entrevistar os muçulmanos. E o muçulmano começa do primeiro verso do Alcorão e vai falando, e ele interrompe lá pelo 4º, 5º verso. Porque eles sabem decora a palavra que ele segue. A pergunta é, nós temos proclamado realmente a mensagem do Evangelho? Porque é uma mensagem de escândalo. Paulo é muito claro nisso, eu estou pregado outra coisa, a não ser Jesus Cristo crucificado. Vocês não viram Jesus crucificado pela pregação da palavra? E, gente, nós estamos falando do Império Romano, numa época que ser crucificado era o pior dos pecados que a pessoa podia a pior pena de morte que tinha era ser crucificado. Ser crucificado era escárnio de todo mundo. Era o sujeito, o pária da sociedade, aquele sujeito que não vale nada. Esse sujeito ia ser crucificado. É esse Jesus que nós pregamos. O Jesus, o Yeshua, que viveu, que nasceu lá em Belém, que viveu e cresceu em Nazaré, que depois foi morar em Cafarnaum e foi pregar ali nos arredores na Galileia, aleluia, que atravessou o mar vermelho, o mar da Galileia, andando até chegar aos seus discípulos na tempestade. Esse Jesus que desce para a Judeia e que prega contra os fariseus e saduceus da sua época, é esse Jesus que é crucificado sob Pôncio Pilatos e que ao 3º dia ressuscitou. É ele que nós pregamos. Ele é o Cristo, o Messias, o ungido de Deus, aquele que recebeu de Deus a missão de vir morrer por mim e por você. Aleluia. E essa mensagem é simples, e é isso. Não precisa mais do que isso. Quantas vezes o apóstolo Paulo pregava de maneira simples, rápida, e as pessoas se convertiam. E a gente fica pensando em estratégias mirabolantes para chegar ao Evangelho. Pergunte para as pessoas que estão ao seu lado quem é Jesus para elas. O quanto elas conhecem de Jesus. E fale de quem foi Jesus e quem Ele é na sua vida. Fale que Ele está vivo, aleluia.
e que Ele morreu um dia para morrer por você e por mim, para nos dar a vida eterna. Ponto! É isso a pregação do Evangelho. É essa a mensagem da salvação que vem dos céus. Paz na terra aos homens a quem Ele quer bem, através de Jesus Cristo, que cumpre na sua vida a missão que Ele tem dado. É isso. Agora, quanta gente está pregando um outro evangelho? Não, você tem que ser abençoado, você tem que ter a unção do pastor, e você vai passar aqui com 13 pessoas, e as pessoas vão impor a mão, e vão colocar um cajado em você, e compra o manto, compra o chale, compra isso, compra aquilo. Fuja disso. O evangelho de Jesus se baseia na fé, na graça de Deus por você, e você crê nessa graça pela fé, e alcançar essa graça pela fé. Fé na mensagem. Fé na mensagem de Jesus. A fé vem pelo ouvir a mensagem, e a gente precisa pregar. A fé no Cristo crucificado, que é escândalo para o mundo, mas é Ele que assume, como o cântico que nós cantamos, né? Nós somos expulsos do jardim, lá com Adão e Eva, e Jesus veio trazer vida nova, veio colocar o jardim em nós. Ele morreu. Eu gosto muito do texto de Filipenses 2, que fala que Ele não usurpou ser igual a Deus. Ele não quis continuar sendo igual a Deus. Ele se despe de toda a glória. É interessante que a gente gosta de cantar muito sobre a glória de Deus. Eu quero ver a glória de Deus, não é assim que a gente canta, fala, tal. Mas Jesus abre mão desta glória para estar habitando aqui comigo e com você. Para se fazer gente e morrer na cruz do Calvário e pagar o preço que era para mim e para você de morte, e ressuscitar ao terceiro dia para dar a mim e a você vitória sobre a morte, aleluia. É esse Jesus que nós pregamos, coisa simples. E a fé, ela é confirmada quando a gente recebe o Espírito Santo. Paulo é muito nítido nisso, ele fala, olha, vocês receberam o Espírito Santo, o que vocês estão querendo agora fazer regrinhas? Vocês vão se circuncidar, vai pegar o sujeito de 50 anos e vai passar a faca lá para fazer o quê? Para cicatrizar, para ficar doendo? Para quê? Vocês já têm o Espírito Santo de Deus em vocês. A gente não se percebe da importância disso. A gente não entende o que é a importância de ter o Espírito Santo em nós. Você pensa que no Velho Testamento o Espírito Santo era destinado a algumas pessoas, alguns profetas e aos reis. Lembra-se de Davi quando ele peca, que acontece o adultério com Batseba, que ele manda matar Urias, tudo aquilo que acontece. Salmo de número 51, qual a oração de Davi? Senhor, não afasta de mim o teu Espírito. Nós muitas vezes menosprezamos isso. E muitas vezes não cremos na presença do Espírito Santo em nós. Porque se a gente cresce, a gente fazia menos pecados ocultos do que a gente faz. Não é? Ninguém está vendo. Só eu mesmo. Está tudo bem. O Espírito Santo habita em você. Você é o templo do Espírito Santo, querido. O que você tem feito com o seu templo? Com o templo dele, aliás. O que você tem feito com o seu corpo? O que você tem feito quando você está sozinho? O que você faz quando ninguém mais te vê? Como diz a música lá do Capital Inicial. O que você está fazendo? Você já tem o Espírito Santo de Deus. Eu fiz aquele exemplo aquele dia, né, com o Saulo, depois com o João, né, a graça é uma coisa extraordinária. É como se chegasse aqui, pegasse e desse uma caminhonete zero, com tudo pago, com o IPVA, com o tanque cheio, com 3 anos de revisão. Né? Mas além disso, dá o Espírito Santo, a gente não tem como nem fazer comparação, porque você dá alguma coisa sua nele. Eu gosto muito de um livro chamado Esgotamento Espiritual, que o autor fala isso, né? É claro que é cultura americana. Ele fala assim, se ele fosse jogar tênis, não adiantava ele pegar o melhor ex-jogador de tênis. Por exemplo, aqui no Brasil, a gente pegar o Guga, eu vou jogar tênis, vou disputar um campeonato, chamar o Guga para ser meu treinador. Ele vai me ensinar muita coisa. Eu posso melhorar muito,
mas eu não vou conseguir pensar exatamente como ele e executar do jeito que ele está. Agora, se eu coloco o Guga para jogar no meu lugar, não sou eu, é ele, então não tem mérito. Agora, o Espírito Santo em você é como se Deus colocasse Jesus dentro de você, para você fazer aquilo que você precisa fazer, como Jesus faria. E isso é extraordinário. Então, quando a gente crê e a gente entende que a gente deve ser guiado pelo Espírito, não tem nem que pensar na questão da lei. Você nem fica questionando. Não que a lei seja ruim, Paulo vai falar sobre isso, mas a lei ela aponta para aquilo que a gente tem de problema, que a gente precisa resolver moralmente em nós. Mas quando eu entendo que o Espírito Santo habita em mim, querido, aí não tem como eu ser justificado ou ser acusado de qualquer coisa. E já tenho a garantia da salvação, é o Espírito em nós, é o penhor da salvação. Próxima tela, por favor. E Paulo apela para um exemplo que é o exemplo bíblico, a vida de Abraão. Abraão, nascido Abrão, filho de Naor, nasceu numa cidade chamada Ur dos Caldeus, lá longe, onde hoje é o Iraque. Sabiam disso? E ele tem um chamado de Deus. Vai, sai da tua terra, do meio dos seus parentes, e vai para uma terra que eu vou te mostrar. Está lá em Gênesis capítulo 12, versos 1 e 2. Pergunta que eu faço a você faria isso? Hein, Luciano? Né, Sandro? Hein, Marquinhos? Sai, vai, menino. Toma rumo. Vai para uma terra que eu vou te mostrar. Não tem nem indicativo. Vai para o norte, vai para o leste, vai para o oeste, vai até um ponto, você vai chegar lá na esquina, vai ter um anjo, ou lá na esquina, na bifurcação do deserto, vai ter uma mula que vai falar com você. Não! Vai e vai! Eu vou te mostrar. Você iria? Que tal? Você iria? Vai para uma terra que eu vou te mostrar. E o que Abraão faz? Pega a família e vai. É interessante que no capítulo 11, Deus fala primeiro com o pai de Abraão. Vai para uma terra que eu vou te mostrar. E ele vai até um trecho e para. E fica lá 40 anos e morre lá. Abraão não, Abraão segue e vai adiante. E vai orando. Isso é fé. Isso é fé. Essa dependência total de Deus. A gente tem dificuldade, porque as coisas hoje, elas estão muito mais facilitadas. E a gente tem a impressão que a gente tem domínio sobre tudo. É ou não é? Porque antigamente, você tinha que ir lá, cavar o poço, achar água, puxar água, trazer para beber. Hoje, você abre a torneira, sai água. Dá a impressão que é uma coisa que não tem nenhuma ação de Deus ali. É uma coisa mágica. Eu abro, pronto, está pronto. A gente foi automatizando e criando conforto. E não percebe a importância de depender exclusivamente da fé em Deus. Abraão creu e foi. Só que tem uma situação mais drástica ainda na vida de Abraão. Ele se chama Abrão, que significa pai de uma altura, ou pai muito alto. Não sei se ele era muito alto, mas era o pai de uma altura. E Deus fala com ele, 25 anos depois dele começar a jornada dele, que ele vai dar um filho, e muda o nome dele. Para quê? Para Abraão, que significa pai de uma multidão. Quantos filhos ele tinha? Nenhum. Como diz o pastor Jeremias Pereira, como Deus tem bom humor. A gente acha que Deus é muito sério, né? Ô pai de uma multidão, vem cá. Ô pai de uma multidão, que a gente não traduz, né? Pai de uma multidão, vamos até. Ô pai de uma multidão, vamos para lá. Daí o pessoal, curioso, quem não conhecia, ô meu, você está andando com esse pai de uma multidão, quantos filhos ele tem? Uns 40? Não, nenhum. 0.
0 filho. Mas Abraão prossegue adiante, mesmo não tendo nenhum filho ainda presente. Eu fiquei muito, muito contente essa semana, vendo que uma conhecida nossa, lá de Marília, a Rebeca, né, esposa do Paulo César Baruch, eles estão grávidos, né? Ela está grávida, depois de 20 anos de casamento, de muitos tratamentos, de não saber o que aconteceu, Deus deu, amém. Né? Isso é muito bom, Deus pode, mas ele não tinha nenhum filho, o nome dele era pai de uma multidão. Mas nem por isso você vê Abraão brigando com Deus. Você viu Abraão murmurando com Deus sobre isso? Você tem algum versículo, algum texto na Bíblia que Abraão está bravo com Deus por o que está acontecendo? Não. Ele creu. E ele creu e seguiu adiante. Ele creu e confiando que Deus daria um filho. O que mais? Nasce o filho depois de muito tempo. Mais quase 25 anos, Deus dá um filho a Abraão e nasce Isaac. Isaac significa riso. Na verdade, Itzhak é o nosso kkk. Né? Isaac é a gargalhada. Que Sara dá uma gargalhada, porque pensa assim, o quê? Eu vou ficar grávida desse velho aqui que não acontece mais nada? Ô Jesus, isso é impossível. Né? Se não me engano é Paulo mesmo, o autor dos Hebreus, que fala que quando a sua carne estava amortecida, ou seja, já não dava mais nada. Imagina Sara sendo mãe aos 90, né? É uma coisa que você fala, não tem como. Deus dá o filho. Alcançaram a terra prometida, mas ele não tinha posse. Ele alcançou agora, ele era pai de uma multidão, tendo um filho. Quando o menino começa a crescer, Deus faz o quê? Deus fala com Abraão. Abraão, Gênesis 22. Pega o teu filho amado, teu único filho Isaque, a quem você ama, e vai ao Monte Moriá, que lá você vai sacrificar ele para mim. E agora, gente? Eu não vou me delongar muito, porque eu escrevi um livro sobre isso, de irmão Jaleiro, né? É muito lindo esse capítulo de Gênesis 22 e muito profundo. Mas a gente estava comentando hoje cedo no Habitudes. São 3 dias de caminhada. Abraão é o primeiro a levantar no dia seguinte. É o primeiro, de cedo, alta madrugada, cedinho. Ele está lá arrumando a lenha, arrumando as coisas para a viagem. Eu não sei que desculpa que ele deu para Sara. Porque assim, Sara, nós vamos sair. E já imaginou? Ele teve que enfrentar Sara, sabendo que ele ia matar o filho. Ele teve que enfrentar os servos, porque os servos estão vendo, opa, ele vai lá, ele vai sacrificar. Normalmente ele leva, a faca está ali, o fogo está ali, a lenha está ali, mas cadê o cordeiro? Acho que o nosso patrão está ficando esclerosado, esqueceu o cordeiro. E estão indo, 3 dias. Daí chega lá perto, param os servos, fiquem aqui. E sobe ele e Isaac juntos. E Isaac faz a pergunta mais difícil da vida de Abraão. Pai, estou vendo o fogo, estou vendo a lenha, mas cadê o cordeiro? Essa pergunta, eu não tenho certeza porque eu não estava lá, mas eu creio muito fortemente que Abraão chorou nessa hora. E ele falou, Isaac, o Senhor proverá, Jeová agirá. O autor Hebreus, lendo essa passagem, ele olha e fala para a gente que Abraão cria tanto em Deus, que ele cria que Deus poderia ressuscitar o seu filho dos mortos, mesmo não tendo nenhuma história de ressurreição dos mortos antes disso. Olha que lindo. É essa a fé de Abraão. E ele vai. E quando ele está para sacrificar o filho, ele tem que amarrar o filho, ele tem que levantar o cutelo. A hora que está com a faca lá em cima é que o anjo para Abraão. Que experiência de fé. Alguém disposto a entregar tudo por Deus. Esse é o exemplo que Paulo nos dá para a fé. E ele fala,
a conclusão dele? É que os da fé são os filhos de Abraão. Porque Deus falou para Abraão que nele todas as famílias da terra seriam abençoadas. Em ti serão abençoadas todas as famílias da terra. Aleluia. Paulo entende que a salvação não é só para os judeus, é para todos. E quem crê se torna filho de Abraão. Aleluia. Então, eu e você, se somos crentes em Cristo, nós somos filhos de Abraão, porque ele foi o nosso pai da fé. É quem primeiro creu, quem primeiro acreditou. E por isso, nós somos seguros, porque somos filhos da fé em Abraão. Não precisamos mais fazer a circuncisão, não precisamos mais fazer todos aqueles sacrifícios, não precisamos mais trazer rolinha, pombinha para ser morto aqui, nem bezerro, nada disso, nem ovelha. Porque Jesus uma vez foi sacrificado por mim e por você. E agora não precisa mais derramamento de sangue, porque já houve o derramamento de sangue definitivo em Cristo Jesus. O justo viverá pela fé. O justo viverá da fé. Querido, você não vive pelo seu salário. Você não vive pelas coisas que você tem. Você não vive pelo arroz e feijão que você tem na mesa. Você tem e é chamado para viver pela fé. Única e exclusivamente pela fé. Aleluia. Próximo. E aí Paulo estrutura a defesa dele em relação à lei, apontando uma coisa que é fundamental. A lei é um todo. E uma vez que a gente erra num detalhe da lei, a gente é um fora da lei. É assim ou não é? Até hoje é assim. Aí eu pego meu carro, entro, coloco meu cinto de segurança, acendo o farol, dou partida, dou seta, saio. Estou andando. Só que chegou ali na avenida, é 40 por hora e eu estou a 60 por hora. Eu estou descumprindo a lei. Isso me torna um cumpridor da lei ou um descumpridor da lei? Descumpridor da lei. Mas foi só um detalhezinho, mas descumpriu. Não é assim? É igual aquela ultrapassagem que a gente faz, a faixa está pontilhada, mas você vem, quando você volta, ficou só uma roda na faixa contínua. Mas você descumpriu a lei. A lei, ela é assim. A religião é assim. A religião é cheia de regrinhas que você tem que fazer ou não tem que fazer. Você só pode tomar a ceia se seu cabelo tiver 25 centímetros abaixo da linha do ombro, irmã. Eu conheci igrejas, quando na minha infância, em que ficava uma diaconisa, né, a mulher do diácono, não era nem diaconisa na época, com uma fita métrica para medir quantos centímetros a saia das irmãs estava abaixo do joelho. Parece anedota, mas eu vi isso, eu vi com os olhos. Se tivesse menos que 5 centímetros abaixo do joelho, a irmã não entrava na igreja. O sangue de Cristo não foi suficiente para salvar as pessoas, gente. Agora a gente coloca regra. Claro que a gente tem que ter ordem e decência. Claro que a gente tem que ter regra para funcionar como instituição. Claro que no convívio pessoal eu não posso viver, eu não posso me comportar como em casa. Eu brinquei com a Juliana agora há pouco, que eu estava só de bermuda em casa. Eu falei, que vontade de vir de bermuda e camiseta regata para pregar hoje. Falei? Não falei. Está tão quente, vinha um chinelo havaiano, estava ótimo. Mas não, há toda uma conotação social, a gente precisa respeitar. Mas a lei tem essa dificuldade. Uma vez que eu descumpro um detalhe da lei, eu me torno descumpridor de toda a lei. Por isso que é difícil o direito, né? Porque de repente, se você mata um animalzinho doméstico, andando a 60 por hora na Avenida Santo Antônio, atropela um cachorrinho, por exemplo, isso é um crime. Você pode ser penalizado. Mas se você pegar um tamanduá bandeira, é outro crime, porque é um animal silvestre.
E eu já peguei capivara aqui na Rua da Horta, andando, chegando, correndo para o parto à noite de madrugada, descer correndo por lá e de repente, bum, passei frear em cima numa baita numa capivara na Rua da Horta, na Rua Professora Delfina, né, que é o nome da rua. É um crime ambiental. Então, a gente tem essa dificuldade, porque o que é que a lei diz? Se eu falo um negócio que é calúnia para o Danilo, ele pode ficar chateado. Se eu dou um soco no Danilo, é outro tipo de agressão. Se eu dou um soco e grito, é outro tipo. Se eu pego e faço... Né? Você tem que graduar. E é por isso que a gente olha para o pecado e fala de pecadinho e pecadão. Nossa, você viu fulano de tal? Saiu com a ciclana, meu Deus, adulterou. É o escândalo. E tem que ser um escândalo. Mas o outro que mentiu a vida inteira ali, que até falsificou a assinatura do outro para conseguir um empréstimo, ninguém fala nada. A fofoca que um faz, que expulsa as pessoas da igreja, ninguém faz nada. A lei tem esse problema, porque a lei vai classificar os pecados de acordo com aquilo que me é útil. E aí a gente tem dificuldade de aceitar que a dificuldade do outro é diferente da nossa. Para algumas pessoas, a dificuldade é jejuar. Para o outro, é muito fácil jejuar, mas ele tem dificuldade de manter a linguinha dele quietinha dentro da boca. Ele fala um monte. Para o outro, ele não fala do irmão, mas ele pega e bate mesmo no outro. E a gente tem que começar a classificar, e tem que ter pecado para classificar, se a pessoa pode frequentar a igreja. E Paulo fala, olha o que vocês estão querendo arrumar. Jesus morreu na cruz do Calvário por todos vocês e pagou de uma vez por todas o pecado de cada um de vocês. Então agora, pare de ficar com esse dilema. Fica aí com essa coisa, eu vou cumprir a lei, então eu vou comer só o pão sem o fermento na época da Páscoa. Eu não vou comer a carne de porco, eu não vou comer a carne disso, eu não posso por causa disso. Jesus cumpriu tudo isso. É interessante, em Mateus capítulo 5, Jesus fala isso, que ele veio para cumprir toda a lei. Eu não vim para rejeitar a lei, para anular a lei, mas eu vim para cumpri-la definitivamente. Ele cumpre sem nenhum dos pecados. Aleluia. Ele consegue passar as 670 e poucas ordenanças da lei sem errar. E por isso ele pode morrer na cruz do Calvário, por mim e por você, porque ele não pecou em nenhum momento, ele cumpriu tudo, e agora nele nós somos salvos, aleluia. A resolução é essa, Cristo, ele se fez maldição por nós, porque maldito é aquele que é pendurado no madeiro, já estava na lei, ele cumpre a lei, se tornando maldição, para que a gente seja inocentado perante a lei, aleluia. Próximo. O que a gente pode tirar disso para a nossa vida? Para a vida real, né, William? No dia a dia lá que a gente está lá, está batendo massa, erguendo parede. O que eu posso levar para a minha vida? Primeiro, o reino só é alcançado pela fé. Abraão creu e isso lhe foi imputado por justiça. Isso lhe foi depositado como justiça. A gente não tem condições próprias de ser justificados diante de Deus. Não temos condições próprias de estarmos no reino de Deus. Mas a gente pode alcançá-lo pela fé. Abraão creu, só isso. Ele obedeceu. A gente só mostra que a gente acredita obedecendo. É muito interessante quando a gente olha para a vida de Gandhi e vê como ele foi um grande pacificador. E ele fala que ele leu o Sermão do Monte, né? Ele de origem indiana, criado no hinduísmo. Ele leu uma vez sobre o Sermão do Monte. Ele ficou apaixonado por Jesus. Apaixonado. Quem é esse mestre que disse essas coisas tão boas? E daí ele foi e ganhou uma bolsa de estudos para ir para a Inglaterra. E ele pensou, meu Deus, eu vou conhecer as pessoas que falam desse Jesus. Vai ser muito legal. E quando ele chegou lá,
ele foi vítima de preconceito, de racismo, foi deixado de lado, foi abandonado, e ele falou: eu acho Jesus Cristo o máximo, mas esses cristãos não tem nada a ver com ele. A gente tem que tomar cuidado, porque a gente é chamado para pertencer ao reino de Deus, e a gente alcança pela fé, e a gente só mostra que alcança pela fé obedecendo. Ao mesmo tempo que eu não tenho mais obrigações com a lei, eu não sou mais escravo da lei, eu sou escravo da obediência a Cristo. Porque Ele me chamou para o reino. E se Ele é rei, é a vontade dEle que importa, não a minha, nem a sua. É a dEle, somente a dEle. Ele é o rei. E a gente não vive reinados, então a gente não entende o que é isso. Né? Qualquer jogadorzinho de qualquer timinho aí hoje em dia que faz 5 gols já vira o rei do time. Né? Não, mas o rei podia fazer o que ele quisesse naquela época. Ele podia chegar na sua casa e mandar você sair da casa. Né? Podia ir embora, ser expulso para ele tomar para ele. Ele era dono de tudo. O reino de Deus, ele é alcançado pela fé. Qual que foi a mensagem de Jesus? Arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. O reino de Deus está à distância de um coração contrito, aleluia. O texto que nós lemos de Isaías, para começar: venham, olhe a mesa, tem pão, tem vinho, tem leite, venham e compram sem dinheiro. Por quê? Porque o preço já foi pago por Cristo na cruz. A gente já recebeu de graça e por graça, mas não foi sem preço, foi por um preço muito alto. Foi pelo sacrifício vivo de Jesus Cristo. Então o reino é alcançado pela fé. O reino de Deus se baseia na fé. Eu só creio nisso se eu tiver fé. E a igreja? A igreja, ela é alicerçada na fé. A nossa base é a fé. A gente tem como base a fé em Jesus Cristo, nosso Senhor. Ou é isso, ou é isso. Quando a gente pergunta, né, na hora do batismo para as pessoas, a gente pergunta o quê? Se elas creem que Jesus é o Cristo, Filho de Deus. Se Ele veio na cruz, ele veio nesse mundo, viveu sem pecado, morreu na cruz do Calvário, ressuscitou ao 3º dia e é o nosso Senhor. É isso. A nossa base de fé é essa. Jesus pergunta: o que o povo está dizendo quem sou? Uns falam que você é Elias, outros falam que era Jeremias, outros falam que é algum dos outros profetas. E vocês? O que Pedro diz? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus faz um trocadilho ali: ô Pedro, ô Pedrinha, né, que o nome de Pedro é o pedregulho. Sobre essa rocha, sobre essa afirmação, sobre essa reação sua, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, eu edificarei a minha igreja. É isso. É o alicerce da igreja, é a fé. Não precisa mais. Hoje nós estamos aqui com a liderança falando, e eu falei sobre isso, que eu fui muito impactado por um vídeo que eu vi de um pastor que ele estava se desgastando com muitos problemas na igreja, problemas no presbitério, problemas, e ele ali chorando, e daí uma hora, uma pessoa, uma irmã da igreja, mais de idade, falou com ele, e depois o Espírito Santo falou novamente com ele: por que você está adulterando? E ele assim: hã? Não tenho nada, não, eu sou fiel à minha esposa, aquela coisa toda. E depois o Espírito Santo esclareceu para ele: você está adulterando porque você está pegando a igreja como sua. A igreja é de Cristo. Você tem uma missão, mas a igreja não é sua, a igreja é de Cristo. Nós temos que ter muito claro isso. Quando você fala do seu irmão que está aí do seu lado, você está falando de alguém que Jesus Cristo morreu e deu o seu sangue. Cuidado. Mateus 7:1 brilha, né? Não julgueis para não serem julgados. Verso 2: porque com a medida que você for julgado, você será julgado também. Viu um defeitinho do irmão? Ora, Senhor,
é teu servo, eu estou vendo isso, não sei, mas o Senhor trata com ele. Se eu posso ajudar alguma coisa, o Senhor me ajuda, me dá sabedoria sobre isso, mas não vem cá falando mal, não fazendo fofoca, não falando inverdades do seu irmão, por favor. A igreja é alicerçada na fé. E terceiro ponto, a cultura não tem nada a ver com a fé. A fé pode impactar a cultura, mas a cultura ela não tem em si nada da fé. Porque a cultura nada mais é do que o conhecimento humano, as coisas que as pessoas têm, humano. E não tem relação com a fé. Tudo bem, por exemplo, nós estamos aqui no interior do estado de São Paulo. Qual é o estilo de música mais ouvido? Sertanejo. Então, está errado de repente de botar um modão aqui no louvor? Não. Eu ia gostar? Não, eu não gosto de sertanejo. Mas não teria problema nenhum. Botar uma moda de viola, por que não? Esse dia eu estava falando, não é porque a gente não tem uma viola, um cavaquinho, um pandeiro, a gente tem que ter umas coisas mais brasileiras de vez em quando. Podemos pensar, cultural. Mas isso faz a gente estar melhor ou pior na fé? Não, nada a ver. Nada a ver. A cultura, ela só tem influência na gente, mas ela não deve influenciar a nossa fé. Porque a nossa fé é a base da nossa igreja, do corpo de Cristo, e é o motivo de nós estarmos no reino. Agora, quando eu levo o reino de Deus às pessoas, a cultura é transformada. Por exemplo, como o Vinícius muito bem percebeu, a gente andando de trem lá na Suíça. Tem o aviso em inglês, em alemão, italiano e francês. Esse veículo, né, esse vagão, está sobre autovigilância. Isso significa o quê? Que não tem ninguém que vai exigir o teu ingresso, tua passagem, teu ticket. Você entra, você passa, não tem nenhuma catraca, você entra no trem, não tem nenhuma catraca, tem os números dos assentos, você olha e você procura e assenta, ou se não tiver ninguém, você pode sentar onde você quiser. De vez em quando, do nada, surge alguém para fiscalizar. Cadê seu ticket? E ai de você se não tiver, que vai pagar uma multinha pesada. Mas, em geral, não tem. Por quê? Porque você está vigiando a você mesmo. Na hora que a gente leu isso, o Vinícius comentou com a gente, olha pai, isso é influência da reforma. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. É o texto que a gente usa demais na questão da ceia, né? 1 Coríntios 11. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Então se espera que cada um olhe para si, seja honesto, eu vou pagar a passagem, eu tenho que pagar, porque isso custa, eu paguei, eu entrei, e eu estou indo viajar com minha passagem aqui no bolso. A hora que precisar, está aqui. A hora que não precisar, eu guardo. A vantagem que eu tenho para você, meu querido, minha querida, é que Jesus já te deu o passe livre, aleluia. Para a vida eterna. Você não merecia. Você ganhou a caminhonete, todas as coisas, a viagem para a Europa, e Jesus pagou tudo isso por você. Não custa hoje para nós, mas custou muito para Ele. Eu tenho apenas que viver pela fé. E viver pela fé significa viver a obediência a Cristo. É isso. O Evangelho é puro e simples assim. Não tem oração poderosa, oração da madrugada, vigília não sei do que, e libertação com 10 pastores orando, e 15 pessoas cercando. Não tem nada disso. Isso é outro Evangelho. O Evangelho de Jesus é simples. Exige fé. E fé. E fé. O tempo todo. Porque a gente depende dele para viver, para respirar, para andar, para levantar. E por isso que nós temos que falar desse Evangelho a hora que a gente acorda,
na hora que a gente deita, na hora que a gente entra, na hora que a gente sai, na hora que a gente está em família, na hora que a gente está sozinho, na hora que a gente está com desconhecido ou na hora que a gente está com conhecido. Temos que proclamar o Evangelho, porque esse Evangelho é salvação, é poder de Deus para a salvação, tanto do judeu quanto do grego, tanto do brasileiro quanto do suíço, tanto do argentino quanto do russo. Ele é poder de Deus para alcançar a todos nós. Amém? Curve sua cabeça, feche seus olhos.